Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos da Escola Cassiano Ribeiro. Aqui é Abraão Lincoln, seu professor de História em mais um módulo do ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia do Covid-19. Hoje vamos falar de um momento extremamente importante da história do nosso país, da história do nosso Brasil, que é chamado de Proclamação da República, meus nobres alunos. No primeiro momento, a gente tem que entender que cargas d'água é uma república. A república é uma forma de governo, semelhante em alguns pontos à monarquia, semelhantes em alguns pontos ao que havia de ditadura também, que são formas de governo, e cada um no seu quadrado. Quais são as cores que são pintadas no quadrado da República? 3 palavras-chave que eu quero que vocês entendam, meus nobres alunos: temporalidade, eleitoralidade e responsabilidade. Essas 3 características, esses 3 adjetivos são os 3 pilares que marcam uma república. Temporalidade: o governo tem tempo para começar e terminar. Eleitoralidade: o governo é escolhido pelo voto do povo, pelo voto da maioria. E maioria em um sistema republicano é 50% mais um voto. Isso é o que é considerado uma maioria em um regime democrático republicano. E por último é a responsabilidade. O que é a responsabilidade? O governante não faz o que quer, ele faz o que está no manual, ele faz o que está no guia de governo, ele faz o que a lei manda. E o nome desse guia chama-se Constituição. Toda república tem que ter necessariamente uma Constituição, que a grosso modo é o manual de funcionamento de como aquele Estado republicano vai funcionar. Claro que eu estou fazendo uma analogia simples, uma coisa que é um pouco mais complicada, mas de forma objetiva, simples e direta, é isso. Entendam o que é uma república e entendam que tem regras que devem serem cumpridas. Continuando a aula, no ano de 1870, o Brasil estava efervescendo, havia um caldeirão de ideias positivistas que ventilavam críticas profundas contra a administração de Dom Pedro II. E havia 3 setores da sociedade que estavam mais atacando ferrenhamente, forte e veementemente o governo de Dom Pedro II. O exército insatisfeito, a Igreja Católica e a classe média. Estes foram os grandes inimigos, estes foram os 3 protagonistas que tiraram do poder o então imperador Dom Pedro II. E além disso, a gente pode falar que havia transformações radicais e mudanças moderadas que estavam temperando esse caldeirão, que estavam temperando esse momento político. Havia tendências que queriam uma mudança mais radical, mais forte, com revoluções e com profundas transformações rápidas, e outros que preferiam uma coisa mais moderada, uma coisa mais democrática, uma coisa mais progressiva e gradual. Esses 2 grupos queriam a mesma coisa, só que queriam em ritmos diferentes. Ocorre que no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca deu o famigerado golpe de Estado. E aqui é bom a gente pontuar o que é um golpe. Golpe é a tomada do poder pela força, pela violência, seja pelo povo, seja pelas armas do poder militar da época. O golpe de 1889 foi um golpe militar que destituiu o imperador e trouxe a república, proclamou a república. E no primeiro momento houve 3 coisas que é bom a gente
pontuar, já para chegar à reta final dessa nossa breve explanação sobre a proclamação da República. Houve um governo provisório até as coisas ficarem mais organizadas. A família de Dom Pedro I e o próprio Dom Pedro I foram exilados, foram expulsos do país e voltaram para Portugal. E um dos primeiros atos do presidente provisório Marechal Deodoro da Fonseca foi abrir eleições e votar e promulgar a primeira Constituição do Brasil, que aconteceu em 1891. A Constituição, ela foi promulgada, ou seja, ela foi imposta, mas lá havia as 3 características que eu lhe falei: temporalidade, responsabilidade e eleitoralidade. O primeiro presidente foi o próprio Marechal e o seu vice foi Floriano Peixoto, também presidente. Nesse momento eu dou por encerrada a aula. Quero que vocês anotem o nome de vocês no Google Forms aqui embaixo, respondam o exercício que no momento adequado nós faremos a correção e daremos a sua pontuação. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.